O Santa Cruz apresentou o seu novo executivo de futebol, Alex Brasil, e também o novo gerente de futebol, Moisés Voar. Mas durante a entrevista coletiva, o assunto mais importante foi o aporte financeiro da SAF. Você vai conferir aqui nesse vídeo. O Santa Cruz joga na quinta-feira contra o Souza, da Paraíba, às 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco. E tá garantido o metrô, tá? Tem ingressos a partir de R$30. E muita gente perguntando aqui nas minhas redes sociais. Marquinhos, que foi contratado junto ao Maguari, atacante de 22 anos, que jogou contra a equipe do Fortaleza na Copa do Brasil, ele pode jogar pelo Santa Cruz? Eu vou responder para vocês e, claro, vou trazer mais detalhes sobre o time do Santa, que joga essa partida importante. Galera, o Santa Cruz vai receber 850 mil para participar e, se passar, ganha mais 950 mil reais. É grana, hein? E tem a estreia do técnico Claudinei Oliveira na equipe, montando a equipe que ele deseja, principalmente agora, e também já, obviamente, com os novos reforços aí, porque chegou o Heron, chegou o próprio Marquinhos, né? Tem o Ariel, quer dizer, são jogadores que estão à disposição aí para essa partida importante, valendo muita grana, meu amigo, diante da equipe do Souza da Paraíba. Bom, apresentação do novo executivo de futebol do Santa Cruz, o Alex Brasil, falando sobre a importância do Santa, sobre esse momento tricolor. Vamos acompanhar aqui. Vamos ver o Alex Brasil na entrevista coletiva. Vamos lá. Eu acho que em todos os aspectos, né? Quando você pergunta, dentro e fora de campo essas coisas vão acontecer, né? Claro que hoje todos nós sabemos que o futebol é caro. E a gente, profissionais, temos que nos adaptar àquilo que nós temos nesse momento e fazer o nosso melhor. Mudanças no futebol ocorrem, chegadas, saídas. Eu quero deixar muito bem claro que nossa função não é só contratar e dispensar jogadores. Tem muito trabalho internamente, tem muita gente envolvida para colocar uma equipe em campo. Ontem eu tive uma maior felicidade de chegar aqui, rodar praticamente todo o clube, todos os departamentos, desde a lavanderia, segurança, cozinha. Tem muita gente envolvida para colocar um time em campo. Então, quando a gente vem para cá, vendo tudo isso aqui, esse gigante que é... Claro que o gigante está doente, precisa de melhorias, precisa de uma série de coisas. Mas desde o ano passado, quando teve o acesso, eu acho que isso já começa a ter mudanças. Tudo que eu falei aqui, eu falei do fundo do meu coração, o que eu mais quero, o que eu mais desejo no período que eu estiver aqui. Bom dia, Alex. Perdão, bom dia, Alex. Bom dia a todos. Primeiramente, boa sorte nessa chegada ao Santa Cruz. Roberto Sarmento, da TV Jornal. Queria saber, Alex, claro, que a gente faz uma pesquisa um pouco do seu currículo, mas eu queria que você apresentasse o seu histórico no futebol para o torcedor do Santa Cruz. Eu sei que você tem acesso, tem títulos, mas eu queria que você contasse ao torcedor coral, olha, eu consegui isso na carreira e pretendo conquistar aqui também no Santa Cruz. Obrigado. Obrigado pela pergunta. São 14 anos de trabalhos, né? A gente teve conquistas, todo mundo fala das conquistas, mas também teve as derrotas também, ninguém quer falar das derrotas, né? Mas assim, a gente procura se adaptar, o torcedor pode esperar, e todo espírito vencedor, é isso que a gente quer contagiar aqui. Eu, na minha visão, e todos os funcionários, quando eu cito eles e os jogadores, aqui, a partir do momento que os funcionários, os jogadores chegarem para trabalhar, só pode falar duas palavras: vitórias e conquistas. E falar principalmente de acesso. Claro que a gente é o que mais quer, todos nós queremos, vai ser muito difícil, mas todo mundo integrado no mesmo foco, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Aqui, eu acredito que Santa Cruz, quando entra em campo, entra sempre para vencer sempre. Perder, talvez, mas desistir, eu tenho certeza que ninguém vai desistir aqui. Então esse é o intuito que a gente tem, esse espírito vencedor a gente quer implementar aqui. Eu tenho certeza, espero que Deus possa nos abençoar para que a gente possa ter os êxitos vitoriosos que estivemos em outras agremiações. Isso que juntamente com todos que estão aqui, eu acho que isso a gente tem que trabalhar. A Claudinei foi muito feliz
na entrevista dele, quando ele chega, vai observar todo mundo, vai botar todo mundo. Acho que já houve uma mudança. A gente chegou hoje pela manhã aqui, já vimos, já percebemos, né? Ontem mesmo no treinamento a gente viu. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas. Acho que a fala ontem no vestiário foi muito positiva, o presidente estava presente. Eu acho que isso que vai fazer com que o Santa Cruz volte ao lugar que ele merece. Muito bem, tá aí então o executivo, né, de futebol, o Alex Brasil, que foi apresentado ao lado do novo gerente de futebol, que é o Moisés Von A. Mas dentro do que a gente, claro, espero boa sorte para ele, que ele realmente possa fazer um trabalho excelente no Santa Cruz, que as coisas possam dar certo, que eles saibam contratar, né, dentro da filosofia do Santa, que tem pouco dinheiro, mas tem que saber investir esse dinheiro, saber contratar e gerenciar, né? Eu acho que o Santa precisa de uma reformulação, novas contratações. Essa Série C está batendo a porta em abril, o Santa Cruz vai ter que fazer reforma de estádio, vai ter que cuidar também desse time, ver os reforços que precisam junto do Claudinei, que ele tem um banco de dados, o Claudinei falou isso, tem um banco de dados à disposição aí, e acho que o Alex vai ter um trabalho excelente, que vai ser avaliado pelas contratações, avaliado por tudo que ele tem que fazer e precisa fazer à frente da equipe tricolor. Galera, é o seguinte, vocês sabem muito bem que o Santa passa por esse processo de mudanças, esse processo de uma nova reformulação dentro da própria reformulação que foi feita com essas mudanças. E estrategicamente o Santa Cruz precisa de reforços para não correr o risco numa Série C, para não correr o risco de ficar o tempo todo brigando na parte de baixo para a tabela. Não é assim que funciona, tá? E aí o Alex, o próprio Moisés vão ter essa incumbência, essa responsabilidade de fazer boas contratações que são indicadas pelo treinador tricolor, o Claudinei Oliveira. Então, a partir de agora, a partir desse momento, está na mão do Alex, na mão do Moisés. Bom, mas, galera, o assunto que vem dominando, acho que a cena no Santa Cruz é a questão da SAF, né? Depois, inclusive, que surgiu essa informação aí, de que o Ryan Reynolds, que é ator de Hollywood, que interpreta o Deadpool, ele, nas redes sociais surgiu a possibilidade dele investir no Santa Cruz. Aí também, obviamente, apareceram muitas curiosidades, né, sobre a questão do aporte financeiro, sobre a questão da SAF, do dinheiro que o Santa Cruz precisa, se já foi colocado dinheiro, se não foi. E na entrevista de apresentação do novo executivo, o Alex Brasil e também o Moisés Von A, o presidente Bruno Rodrigues participou. E eu vou pedir autorização aqui ao canal, aliás, pedir também para vocês seguirem, tá? Um canal Santa Cruz Eterno, do João Batista, tá? Que fez uma cobertura excelente da coletiva. E eu vou pedir ao João Batista e ao Santa Cruz Eterno Amor, Santa Cruz Eterno Amor, a página, tá? Santa Cruz Eterno Amor, a página de João Batista. E vou reproduzir aqui a fala do presidente do Santa Cruz sobre a questão da SAF e do aporte financeiro. Vocês vão prestar bem atenção na pergunta, eu não lembro quem fez a pergunta aqui, mas novamente citar e pedir autorização à página Santa Cruz Eterno Amor de João Batista, tá? Tá no YouTube essa entrevista na íntegra, se vocês quiserem pode ver agora aqui no canal do Santa Cruz Eterno Amor de João Batista, tá? E a pergunta, vamos ver a pergunta e vamos ver o que falou o presidente do Santa Cruz, o Bruno Rodrigues. Vamos prestar atenção aqui, porque depois a gente faz uma análise sobre o que falou o presidente tricolor. Vamos para a pergunta e, ao mesmo tempo, a gente vai ouvir a resposta aqui do presidente Bruno Rodrigues. Vamos lá. Presidente Bruno, bom dia. Na última semana você teve reuniões com o Grupo SAF, lá em São Paulo. Como foram essas reuniões sobre a questão do aporte financeiro? Se tem um panorama positivo de futuro e o que falta para esse dinheiro cair no Santa Cruz? Os investidores conseguirem reunir o montante para colocar na conta do Santa? Algum outro fator? O que é que dá para falar sobre o tema? Perfeito. Veja, primeiro que eu acho que foi muito positiva as últimas reuniões, foram várias reuniões na última semana em São Paulo, foram muito positivas, a gente avançou bastante. Primeiro dizer que
Mais uma vez eu fiz ver a todos eles a importância desses aportes serem feitos antecipadamente até a finalização do processo SAF. Como todos sabem, agora no final de dezembro a gente conseguiu aprovar dentro do clube, não só no Conselho Deliberativo, mas na Assembleia Geral de Sócios, o órgão máximo do clube, a aprovação com 99%, eu gosto de frisar esse número, 99% de aprovação dos sócios. Dito isso, janeiro foi recesso do judiciário, isso também atrasa um pouco o processo. Agora, voltando à questão das datas, o que é que está faltando? A gente está fazendo as mediações para pagar os credores, isso é uma coisa pública, são mediações informadas da Justiça, conseguimos pagar mais de 300 credores, que todos vão lembrar, há muitos e muitos anos o Santa Cruz não pagava credor algum, né? Então fizemos os pagamentos a mais de 300 credores, todos esses pagamentos feitos por dentro da Justiça, das mediações, e a partir daí falta muito pouco para que a gente possa chamar a Assembleia Geral de Credores, ou seja, para aprovar o plano de pagamento definitivo nosso RJ. Em paralelo, então, os nossos assessores jurídicos e tributários nos informam que esse movimento aí deve ser por volta de mais 30 dias. E o recurso já está à disposição para terminar essas mediações, tá? Então, o nosso time está em campo para avançar nesse sentido, e a partir daí a gente convoca a Assembleia Geral de Credores, em paralelo a gente procura a Justiça para apresentar a UPI, que é a unidade produtiva, e efetivamente aprovar a SAF na instância judicial. Porque veja, não adianta a gente fazer um movimento sem fazer o outro. Hoje a gente poderia pedir à Justiça que invertesse, ou seja, pudesse já implantar a SAF, mas deixaria a RJ ainda em aberto. A gente não vai fazer isso. Desde o começo eu já disse, a questão de zerar esse passivo do clube é uma questão que a gente não pode fugir disso. A gente tem que zerar esse passivo com recursos da SAF. Isso está sendo feito. Então, a gente vai ter esse movimento da representação judicial, de chamar a Assembleia Geral de Credores, em paralelo à questão da implantação oficial da SAF. Mas aí, voltando, eu fiz ver a todos os investidores da importância que era eles fazerem alguns aportes, até como adiantamento, né, desses pagamentos futuros. Por quê? Eu repito pela enésima vez, né? Já falei isso várias vezes. E aí eu estou com algumas pessoas profissionais de futebol, como Alex, como Moisés, como Pedro, né? Ou seja, a gente saiu daquele inferno que foi a Série D. Primeiro a gente estava sem série, é bom lembrar, né? É bom lembrar porque eu acho que alguns desavisados criticam muito, mas é bom lembrar que a gente estava sem série. A gente coloca o time na Série D e no primeiro ano já chega à final e consegue o acesso. Gol de placa, ok. A Série D é uma tragédia completa. Esse ano pior, porque esse ano, ao invés de ser 64 clubes, são 96 clubes. Então é uma tragédia. Prejuízo total, né? Mas a gente consegue subir. E agora estamos na Série C. Mostrei a eles da importância, não só do clube, para o nosso torcedor, nosso sócio, conselheiro, para quem ama o clube, mas para eles como investidores. Porque o nome está dizendo, são investidores, querem rentabilizar o dinheiro. Então veja, a importância de a gente já ter o acesso esse ano ainda para a Série B. Então é coisa simples, é matemática, é antecipar o recurso que eles vão ter que pagar futuramente para que a gente monte, primeiro, consiga implantar essas mudanças internas de gestão aqui dentro do clube, que a gente possa fazer um time mais competitivo, contratar, é verdade, temos que contratar, né? E temos aí uma janela boa, porque já o mês de março, de toda forma, se você lembrar, o mês de março os times não estão de férias, estão todos jogando. Então, até para você contratar, você já pega os jogadores do ritmo. Então, a gente acha que vamos conseguir, logicamente, dispensar alguns jogadores, contratar outros, fazer um time mais competitivo. Para isso, precisa de quê? Dinheiro. E esse recurso vem de adiantamento da SAF. Então, só terminando a resposta, eu acho que foi muito boa a reunião. Temos outras rodadas aí pela frente, mas eu estou muito otimista que nos próximos dias eu venho aqui novamente dar algumas boas informações, inclusive numéricas, para todo o nosso torcedor, conselheiro e sócio. Muito bem, está aí então o presidente Bruno Rodrigues na entrevista coletiva. Então, quer dizer, pelo que ele falou aí, galera, nesses dias está aparecendo dinheiro para o Santa contratar. Dinheiro da SAF, aporte financeiro, pelo que ele falou. Mais uma vez agradecendo aqui a página, aliás, o canal
Santa Cruz, Eterno Amor, de João Batista aqui no YouTube, tá? João, muito obrigado aqui, tá? E aí, galera, dizer desse momento que o Santa Cruz está passando, que a gente sabe que não é fácil dinheiro, e esse dinheiro da SAF, eu acho que pode ajustar algumas coisas relacionadas à contratação, dispensa de atletas e tudo mais. Afinal de contas, o Santa Cruz tem essa Copa do Brasil para buscar dinheiro também, mas tem uma Série C que o Santa Cruz vai ter que investir. E não é para ficar caindo, tá brigando ali para não cair, tá brigando, não, é para brigar para subir, sim senhor. Porque um aporte financeiro da SAF vai dar retorno para os investidores, como o presidente falou. Quer dizer, se ele investe agora, faz um aporte aí, pelo menos, sei lá, de 10 milhões, para que o Santa possa resolver os problemas com relação à questão do estádio também, que é importante o Santa jogar no Arruda, a contratação, dispensa, depois eles vão retirar esse dinheiro, porque o Santa vai saber investir. Tem os novos executivos que estão chegando aí, com novas ideias, com novos projetos, o próprio Claudinei. Quer dizer, tudo isso tem que ter mudança, agora tem que ter dinheiro, e a gente espera que o Santa consiga resolver esse problema. Comenta aqui embaixo, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho. Desde já eu agradeço. Obrigado, fica na paz de Deus. Grande abraço. Valeu, tchau.